Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre astronomia, astrofísica e a gente vai estudar um pouco as leis de Kepler e a lei da gravitação universal de Newton. Primeiro vamos ver como essas ideias evoluíram ao longo do tempo, né? Quando que a gente olha, para o céu, o que a gente percebe? Que tipo de movimentos a gente percebe? A gente percebe alguma coisa que causa dia e causa noite, certo? Mas a gente não sabe localizar bem o que é. A gente sabe que tem uma coisa que brilha lá no céu, a gente chama de Sol, e ela se nasce, né, no oeste, põe no leste, põe no oeste, mas e o que a gente percebe é que o Sol se movimenta no plano celestial. É o que a gente observa, né? A Terra está aqui, e aí você tem o Sol, que a rigor, né, gira em torno da Terra. Óbvio que a gente observando com equipamentos, a gente sabe que é o contrário. A gente sabe que tem uma estrela central e ao redor dela giram os planetas, né? Entre eles está o nosso planeta Terra, né? Aqui Sol, Terra. É óbvio que na ausência de equipamentos tecnológicos, né, a gente não sabia dizer que era a Terra que gira em torno do Sol. Era o que a gente via, o Sol girando em torno da Terra todos os dias, fazendo fenômeno dia e noite, certo? Então essas concepções, né, sobre a estrutura astronômica em que a gente vive mudaram ao longo do tempo. Os gregos, né, já no século III a.C., falavam que a Terra estava no centro. E óbvio, era o que a gente via, né? A Terra estava no centro. Cláudio Ptolomeu, já no século II, um pouco depois, né, disse que a Terra é esférica, estava em repouso e que existia essa estrela chamada, esse algo chamado Sol, né, que girava, né, em torno dela. Certo? Vamos lá. Então, professor, a ideia é o seguinte: a Terra no centro do universo, né? Então, imagine que é o seguinte, né? Tudo que está ao redor da Terra, se eu jogo essa caneta para cima, ela cai. Aí a pergunta que se fazia na época era a seguinte: por que então esses planetas que nós já conhecemos, que é Marte, Vênus, o próprio Sol, que giram ao redor da Terra, por que eles não caem? O que mantém aquelas coisas suspensas lá no céu, né? Sem que elas caem na Terra? Então deveria existir um quinto elemento. Essa ideia de elemento, você lembra? Fogo, terra, água, vento, coisas assim, esses elementos mais místicos, né? Então deveria existir um quinto elemento, o éter. O éter a gente pensa como uma fumaça, uma substância que a gente não vê e não sente, mas que mantém aquela estrutura como tal. É lógico que se a gente der um nome mais palatável para esse éter hoje, a gente chamaria de gravidade, certo? É a gravidade que prende as coisas ao redor da Terra, né? Que sustenta esse firmamento. Então tem um éter, tem alguma coisa que deixa Marte, Vênus e o Sol quietinho, girando ao redor da Terra. É óbvio que as observações deixaram as coisas mais inconsistentes. Esse modelo em que as coisas giram ao redor da Terra não serve mais, ele não explica Urano, não explica os outros planetas, não explica as estrelas, né? Então, é preciso abordar uma nova teoria, né? E aí vem a ideia do sistema heliocêntrico. Hélio, lembra aquele elemento hélio, Sol. Hélio remete a Sol, né? Acho que vem do grego. E de fato, né, boa parte da composição da nossa estrela Sol, que a gente chama de Sol, é composta por hélio, né? Coincidentemente. Então Aristarco de Samos, no século III, falava o seguinte: o Sol está no centro e o resto gira ao redor dele. Beleza, estamos já no heliocentrismo. Nicolau Copérnico, um pouco mais adiante, já no século XVI, muito adiante, né? Falou o seguinte: o Sol é a nossa fonte de luz e calor, verdade, ainda é, né? E ele ocupa o centro, né? Só que assim, tem até uma ideia meio mítica, né? Se a gente for ver mística, né? Porque assim, não, como é a luz, né? Toda luz precisa estar no centro para iluminar o máximo possível, né? E o Sol, então, por ser essa luz que ilumina a Terra, tem que estar no centro. É lógico que assim, essa não é justificativa hoje, né? Mas era plausível, né? Para aquela época, pensar em século XVI. Então, o Sol, fonte de luz e calor, está no centro, beleza? E aí, um pouco mais adiante, já no século XVI, né? Teve esse cara aqui que eu acho, se eu não me engano, ele é um italiano, Tycho Brahe, no século XVI, ele fez observações minuciosas de Marte. E essas observações, pessoal, elas não corroboravam com aquele modelo geocêntrico, né?
a órbita de Marte, ela não seguia um modelo ela não tinha uma trajetória que o modelo geocêntrico, ou seja, a Terra no centro, deveria obedecer. Ou seja, isso corroborava mais ainda com a ideia de heliocentrismo, o Sol no centro. E aí esse brilhante pesquisador chamado Johannes Kepler, no século XV, ele era contemporâneo aqui, né? No final do século XV, já para o século XVI, ele elaborou teorias fantásticas, baseadas nas observações do Tycho Brahe. Então, ele conseguiu solucionar problemas que o modelo antigo do próprio Copérnico não conseguia resolver. E aí ele falou o seguinte, ó, os planetas, na verdade, eles obedecem órbitas elípticas, ou seja, não é mais aquela coisa redondinha como é um círculo. Pensa num círculo, você vem e achata ele, então ele vai ficar com um eixo maior, certo? E com um eixo menor. Nesse eixo maior, existem dois pontos que têm uma geometria muito peculiar da elipse, que chamam-se foco. Então a gente tem um foco 1 e tem um foco 2. Guarda isso daí para a gente ver o próximo conteúdo. Então esse eixo, né, desse círculo achatado, esse eixo menor, chama-se semi-eixo menor. Esse outro eixo mais comprido, porque achatou a esfera, se chama semi-eixo maior. Vamos lá? Então agora a gente vai estudar um pouco das teorias do Kepler, né? Para explicar por que o movimento dos corpos celestes são tais como a gente conhece hoje. A primeira lei de Kepler, pessoal, são 3. A primeira lei fala o seguinte: os planetas descrevem órbitas elípticas, então o movimento dos planetas obedece esse círculo achatado. Lembra que a gente tinha um foco 1 e o foco 2, certo? Porque se trata de uma elipse. E o Sol ocupa um dos focos. Então, se esse aqui é um dos focos, né, vamos falar que o Sol está aqui. Beleza. O Sol ocupa um dos focos, então os planetas giram ao redor do Sol nessa trajetória elíptica, né? E o Sol está aqui num dos focos. O que significa então, pessoal? O Sol não está no centro, né, de um movimento. Ele está no foco de um movimento que tem uma trajetória elíptica. Quer dizer que, hora ou outra, os planetas se aproximam e se distanciam do Sol, certo? Vamos para a segunda lei? A segunda lei de Kepler fala o seguinte: o raio vetor, nossa, o que é raio vetor? É o segmento imaginário que liga o Sol ao planeta. Então vamos supor que aqui esteja o Sol, certo? E aqui esteja o planeta Terra. Então esse raio vetor é o segmento que une o Sol ao planeta, certo? Então fala o seguinte: esse raio vetor, que é esse segmento, varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Mas o que significa isso, professor? Vamos supor que a Terra agora esteja aqui. E depois de um certo tempo, ΔT, ela esteja aqui, certo? Em sua órbita, girando ao redor do céu. Então esse raio vetor vai ser esse daqui agora. Vamos supor que a gente consiga calcular essa área desse raio vetor. E que essa área aqui, ó, seja uma certa área A, certo? Essa área A foi percorrida em ΔT, ou seja, o planeta Terra saiu daqui e veio para cá, o raio vetor saiu daqui e veio para cá, varrendo essa área que a gente sabe, chama de A, certo? Isso quer dizer o seguinte, pessoal: se em outro momento o planeta Terra está aqui, certo? Continua aí na sua trajetória e vem parar aqui, né? E esse intervalo de tempo daqui para cá foi o mesmo intervalo ΔT. Então o que fala essa segunda lei? Em tempos iguais, as áreas são iguais. Ou seja, o raio vetor quando a Terra estava aqui é esse, certo? Quando a Terra já está aqui é esse. Se passou ΔT como passou ΔT aqui, vamos calcular essa área aqui. Vamos supor que essa área que a gente calculou seja B. Não importa, pessoal. Se o intervalo de tempo que a Terra veio daqui para cá é igual ao intervalo de tempo daqui para cá, essa área varrida pelos raios vetores são iguais, certo? Guarda isso. Então, ó, a área varrida pelo raio vetor em intervalos de tempos iguais é igual, certo? Mesmo intervalo de tempo, mesma área. Isso significa o seguinte: como esse raio vetor é grandão,
Isso aqui é um triângulo alto, comprido, certo? Então tem uma área certa, a área A. Como esses raios vetores são pequenininhos, eles produzem um triângulo mais achatado. Em compensação, isso aqui tem que ser mais comprido, certo? Para dar uma área grande. Ou seja, a consequência disso é que é o seguinte: quando os planetas estão mais próximos do Sol, eles precisam ir mais rápido para conseguir manter essa órbita elíptica. Ou seja, quando o planeta está longe do Sol, bem aqui, ele vai devagarzinho, devagarzinho. À medida que ele vai se aproximando do Sol de novo nessa órbita, ele vai acelerando. Então é como se fosse um estilingue. Toda vez ele vem, freia, devagarzinho, acelera, 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 vem, devagarzinho. Esse é o movimento do Sol, da Terra ao redor do Sol e dos outros planetas, né? Ao redor do Sol. Beleza? Primeira lei, as órbitas são elípticas, o Sol está num dos focos. Segunda lei, as áreas varridas em mesmo intervalo de tempo são iguais. Varreu aqui no intervalo de tempo ΔT, que é o mesmo, então essa área tem que ser igual a essa. Beleza? Vamos lá. Então vamos lá para a nossa terceira lei de Kepler. Fala o seguinte, ó, pessoal. Suponha que um planeta 1 demore esse tempo, T1, para dar uma volta completa ao redor do Sol. Então você tem um planeta que, para dar uma volta completa ao redor do Sol, demora esse tempo, T1. 1 porque é o planeta que a gente chamou de 1, tempo 1, beleza? E que essa volta que ele dá ao redor do Sol tem um raio médio, né? Lembra que a volta é uma elipse, né? Que ela tem um raio pequenininho, um raio grandão, que a gente chamou de semi-eixo menor, semi-eixo maior. A gente fizer uma média desses raios, é o raio médio da órbita do planeta. É como se fosse circular, na média, né? Então, demora esse tempo T1 e tem esse raio médio 1. Esse tem um outro planeta, né? Que ele demora um tempo T2 para fazer essa órbita, né? Que tem um raio médio 2. E que você tem um outro terceiro planeta que demora um tempo T3 e tem um raio médio 3. Imagina que é Terra, Vênus e Marte, certo? O que o Kepler descobriu, pessoal, é que é o seguinte: se você pegar esse tempo do primeiro planeta, elevar ao quadrado, e dividir pelo raio dele ao cubo, é a mesma coisa que você pegar o tempo desse outro planeta ao quadrado, dividir pelo raio dele ao cubo, que é a mesma coisa que você pegar o tempo desse terceiro planeta que você observou, elevar ao quadrado, dividir pelo raio ao cubo, ou seja, sempre que você pega esse tempo para dar uma volta completa, eleva ao quadrado e divide para esse raio médio ao cubo, vai dar sempre o mesmo valor. Olha quanto isso é importante. Pense em Marte, o tempo que ele demora para dar uma volta ao redor do Sol e o raio médio dele. Tempo ao quadrado por raio ao cubo vai dar K. Se você pegar a Terra, tempo ao quadrado por raio ao cubo, vai dar K. Se você pegar Vênus ao quadrado por raio ao cubo, vai dar K. Ou seja, é uma constante universal, né, para a órbita dos planetas aqui. E esse valor, que é sempre o mesmo, que você, quando você fizer essa conta para qualquer planeta que você observar, vai dar sempre em torno de 2,99 vezes 10 a menos 25. Que unidade de medida é essa? Anos quadrados por quilômetros cúbicos, tá certo? Se você pegar aqui, ó, K, né? O K não é uma proporção entre tempo ao quadrado, ó, anos ao quadrado, dividido por raio ao cubo, distância ao cubo, quilômetros cúbicos, beleza? Então a gente tem as três leis de Kepler. A primeira, as órbitas são elípticas e o Sol está num dos focos. Segunda lei, as áreas varridas são iguais quando os tempos são iguais, aquele raio vetor. E essa terceira lei, essas proporções de tempo ao quadrado para o raio ao cubo vão dar sempre o mesmo valor. Beleza? Essas são as três leis de Kepler.